Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio extra da série Unsolved. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco desse lado. Antes de mais, quero-vos pedir desculpa por ter alterado a data aqui para os membros, está bem? Mas pronto, realmente tive aqui alguns problemas e tive que alterar a data. No entanto, também, pronto, só para vocês saberem também, porque eu acho que nunca expliquei isso exatamente muito bem, portanto, se vocês estão a ver este vídeo ficam já com uma ideia. Eu todos os meses tenho partilhado um calendário no meu Instagram e aqui também no YouTube com as datas dos vídeos. Isto porque aqui para os membros eu não tenho datas nem dias próprios para meter vídeos para vocês, ok? Eu estabeleci que ia colocar 3 vídeos extra por mês e, portanto, as datas podem variar, ok? No entanto, ultimamente eu tenho colocado sempre às quintas-feiras e tenho tido sempre o cuidado de manter essas datas, mas pronto, só para vocês saberem que isso pode alterar-se de vez em quando, ok? Mas tenham sempre em mente que os membros terão sempre direito a 3 vídeos extra por mês e isso nunca muda, está bem? Mesmo que existam alterações nas datas. Passando então para o vídeo de hoje, malta. O caso que eu vos trago hoje é realmente muito interessante. Isto porque hoje eu venho falar-vos de um grande mistério que existe à volta de uma casa que é super conhecida, que é então a Greystone Mansion. A mansão em Beverly Hills, conhecida como Greystone Mansion, é uma casa histórica que tem sido usada em imensos filmes de Hollywood, séries e também em videoclipes. E apesar desta mansão ser muito conhecida, malta, e eu tenho quase certeza que já todos vocês viram esta mansão em alguma série na televisão, o que poucas pessoas sabem é que existe toda uma história por detrás desta casa e então é sobre isso que vamos falar hoje, portanto bora lá começar. A Greystone Mansion está então localizada na 905 Loma Vista Drive em Beverly Hills e a construção desta mansão foi concluída em 1928, após 3 anos de construção e um custo total de mais de 4 milhões de dólares, que na época já era considerada uma grande quantia de dinheiro. Mas quem era então o dono desta casa? Edward Wayne Jr., também conhecido como Ned, ok, é assim que eu vou chamá-lo ao longo deste vídeo, nasceu então em Los Angeles, na Califórnia, e os seus pais eram então Edward L. Duane e Carrie Luella Wilkins. E ele tinha também uma irmã mais velha que se chamava então Eileen. O seu pai era na verdade uma pessoa de grande sucesso na indústria do petróleo, tanto que em 1892 ele descobriu o petróleo em Los Angeles e foi então a partir desta altura que ele ficou realmente uma pessoa muito rica e fez uma grande fortuna. Portanto, o pai do Ned era uma pessoa muito conhecida e muito respeitada na comunidade. Quando o Ned tinha apenas 6 anos de idade, os seus pais divorciaram-se e infelizmente a sua mãe acabou por cometer suicídio em 1901 após ter perdido então a custódia total do Ned. E portanto ele acabou por ser criado pela sua madrasta, que curiosamente também se chamava Carrie, e também pelo seu pai. Em 1913 o Ned casou-se com uma mulher que se chamava Lucy Smith e foi então em 1916 que ele frequentou a USC e formou-se então em negócios. Mais tarde ele foi tenente da Marinha dos Estados Unidos da América durante a guerra e eventualmente acabou então por se juntar ao negócio de petróleo da sua família. Obviamente não é que devido ao facto do seu pai ser quem era, não é? Ele tornou-se vice-presidente da empresa muito rapidamente e, portanto, de uma forma bastante geral, malta, a vida do Ned estava a correr bastante bem, não é? Ele estava casado, tinha um bom trabalho, estava a fazer muito dinheiro. No entanto, uns anos mais tarde, deu-se um grande escândalo político que envolveu o pai do Ned. O que aconteceu foi então que em 1921 o pai do Ned pediu-lhe para ele ir ao banco para levantar $100 mil e então o Ned e o seu assistente, que se chamava então Hugh Plunkett, foram até Washington DC e foi então quando eles conheceram um homem que se chamava Albert B. Fall e o Albert era na verdade o secretário do Interior dos Estados Unidos da América e portanto o objetivo aqui era então dar esta quantia de dinheiro ao Albert, portanto estamos a falar de um suborno basicamente. No fundo o que eles queriam fazer era então pagar e em troca eles podiam fazer perfurações de petróleo em terrenos do governo dos Estados Unidos da América. Neste caso em específico, a reserva de petróleo naval Elk Hills, que ficava então perto de Taft, na Califórnia, e também o Teapot Dome, no Wyoming. E foi aqui realmente que se deu o grande escândalo. Isto porque quando este negócio foi descoberto
descoberto, não é? Escusado será dizer que foi realmente um grande problema, não é? Que envolveu tribunais e isso tudo. E só para vocês terem uma noção, o Ned e o seu secretário Hugh foram julgados por este crime, porque foram eles que entregaram o dinheiro. Este julgamento foi realmente muito intenso, tão intenso que o Hugh, portanto o assistente do Ned, não é? Começou a ficar muito estressado e a agir quase como um louco, ao ponto do Ned tentar até que ele fosse para um hospital psiquiátrico, só para vocês terem uma noção. Mas apesar disto tudo, o Ned e o Hugh foram absolvidos deste crime e foi então em 1926 que o pai do Ned lhe deu então um terreno como presente de casamento e de certa forma também para o compensar devido a tudo isto que aconteceu, não é? Devido a este escândalo. E só para vocês terem uma noção, malta, este terreno era enorme e tinha uma vista incrível para a cidade de Los Angeles. E em 1927 o Ned e a sua mulher Lucy decidiram então começar a construir a casa dos seus sonhos, que é então a mansão Greystone. E esta mansão na verdade foi considerada a segunda maior casa na Califórnia e tinha tudo. Era composta por 55 quartos, tinha estábulos, campo de ténis, piscina, teatro, salão de festas, enfim, malta, tudo aquilo que vocês possam imaginar, esta casa tinha mesmo tudo, tudo, tudo. E quem vivia nesta casa era então o Ned, a sua mulher e os seus 5 filhos, e para além disto tudo, malta, também viviam lá 15 pessoas, ok, que eram contratadas pela família para tomarem conta da casa, não é? E portanto, como eu já vos tinha dito, a construção terminou em 1928 e foi portanto nesse ano que a família se mudou para lá. Na noite do dia 16 de fevereiro de 1929, o Ned recebeu um convidado que era então o seu assistente e amigo Hugh, que eu vos falei há bocado, e segundo a Lucy, portanto a mulher do Ned, não é? O Hugh chegou à casa por volta das 21h30 e na verdade era uma coisa bastante normal de acontecer, ok? Porque o Hugh ia lá várias vezes, tanto que, só para vocês terem uma ideia, ele até tinha uma chave da casa, portanto era quase como se ele fizesse parte da família, tinha o seu próprio quarto e tudo. E o que aconteceu foi que o Ned e o Hugh estavam a ter uma reunião de negócios no seu escritório e estiveram lá durante 2 horas. E a Lucy, durante esta altura, estava então noutra parte da casa, quando, de repente, ela ouviu um grande barulho provocado por um tiro. Isto aconteceu então por volta das 23 horas da noite, não é? E ela ficou muito assustada, como é óbvio, e o primeiro pensamento dela foi ligar então para o médico da família. O médico chegou e ele começou então a aproximar-se da sala em que eles estavam, juntamente com a Lucy, e foi quando eles viram o Hugh a sair com uma arma na mão, e neste momento em que ele os viu, ele voltou para dentro do quarto, fechou a porta e de repente ouviu-se outro tiro. Foi após este tiro então que o médico abriu a porta e encontrou o Hugh e o Ned sem vida no chão com ferimentos de bala. O caso foi considerado um assassinato-suicídio, ou seja, a conclusão deste caso foi que o Hugh assassinou o Ned e depois cometeu suicídio. No entanto, como seria de esperar, não é, malta? Muitas pessoas acreditam que existe mais história porque existem realmente coisas muito estranhas que aconteceram nesta investigação. Antes de mais, porque se soube que desde o momento em que se ouviu o último tiro, a Lucy e o médico demoraram 3 horas, malta. 3 horas para ligar para a polícia. E quando a polícia chegou ao local, eles repararam que parecia que os corpos tinham sido movidos antes da polícia chegar, o que tornou realmente difícil para eles descobrir quem é que era originalmente o assassino. Foi encontrada também uma arma por baixo do corpo do Hugh e foi realmente determinado que quem usou a arma limpou as impressões digitais, o que é realmente estranho, não é? Tendo em conta que se estava a desconfiar de um suicídio, porque se estavam os dois sem vida, não é? Como é que algum deles ia conseguir limpar a arma, não é? Não faz sentido absolutamente nenhum. Outra coisa que também foi determinada foi que o Ned tinha pólvora na cabeça, o que indica que quem atirou muito próximo ao Ned, e a parte estranha é que o Hugh não tinha qualquer resíduo de pólvora. E por fim, outra coisa também muito estranha neste caso, malta, é que a bala do Hugh estava na parte de trás da sua cabeça, o que não é muito comum em casos de suicídio, não é? Mas pronto. Ainda assim, malta, apesar disto tudo, a polícia deu o caso como resolvido e, portanto, na altura disseram que o que tinha acontecido foi que o Hugh, devido ao facto de estar louco, que isto tinha sido um caso de homicídio e suicídio, que, na verdade, foi exatamente a história que a Lucy e o médico contaram à polícia. O Ned foi enterrado alguns dias
depois e curiosamente não foi enterrado com a família. Isto porque a família do Ned tinha um sítio próprio no cemitério, não é? Para enterrar a família, e o Ned não foi enterrado lá, ele foi enterrado em Forest Lawn, em Glendale, e a razão pela qual isto aconteceu nunca foi explicada pela família, ok? No entanto, algo muito curioso, e daí isto ser um ponto de interesse no caso, é que a família era uma família muito católica e o suicídio era visto como um pecado na igreja, não é? E então muitas pessoas acreditam que o Ned na verdade é que se suicidou e que a família nunca quis contar a história verdadeira e que devido a isso é que ele não foi enterrado perto dos seus familiares. Muitas pessoas também acreditam que a Lucy foi a culpada do crime, isto porque existem alguns rumores de que o Ned e o Hugh andavam envolvidos, mas não existem provas disso, ok? Portanto é apenas uma teoria. No entanto, há quem diga que, pronto, que ela descobriu e que acabou por cometer este crime e depois encenou todo o local do crime com a ajuda do médico da família. Seja como for, malta, ninguém sabe o que aconteceu, não é? Daí ser considerado um grande mistério até hoje. Em 1935, o pai do Ned faleceu na sua casa de causas naturais e a Lucy seguiu com a sua vida, não é? Portanto, a mulher do Ned. Ela casou-se novamente e, na verdade, ela continuou a viver na casa com os seus filhos até 1955 e mais tarde mudou-se então para outra casa. Esta mansão foi posteriormente vendida a um homem que se chamava Paul Truesdale, que mais tarde a vendeu a um homem que se chamava Henry Crown. E então este senhor que se chamava Henry nunca chegou a viver na casa, no entanto ele arrendava a casa a estúdios de cinema e na verdade foi a partir daqui que a mansão passou a ser um local muito escolhido para gravações em Hollywood. E este foi então o caso de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. É sem dúvida alguma um grande mistério. Eu pessoalmente acredito que há aqui mais história porque, ok, que temos de ter em consideração que de facto o Hugh após o julgamento ficou a bater um bocado mal da cabeça, por assim dizer. Dizem mesmo que ele estava louco, portanto obviamente que isso é um fator a ter em consideração. No entanto, acho tudo muito estranho. Como é que é possível estarem os dois mortos e um tem resíduos de pólvora, o outro não tem, pronto, e isto tudo com base, obviamente, no testemunho do médico e da Lucy. Eu acho que, tendo em conta as provas, faz muito mais sentido que o Hugh é que que o Ned é que tivesse cometido suicídio, uma vez que ele tinha resíduos de pólvora e não o Hugh, estou a entender? Portanto, acho que faz mais sentido essa teoria, o que significa que, sem dúvida alguma, a Lucy e o médico estão a mentir, na minha opinião pessoal. Agora, eu não sei exatamente o porquê, não sei se de facto isto foi realmente um homicídio orquestrado pela Lucy, não é? Ou se realmente o Ned cometeu um homicídio e um suicídio e a família quis encobrir isso por uma questão de imagem, não é? Para preservar a imagem da família, tendo em conta que era uma família tão conhecida e respeitada na comunidade. Não sei ao certo, digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acham. E este foi então o último vídeo do ano para os membros, malta. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que continuem cá para o próximo ano e que tenham gostado então dos vídeos que eu fiz até agora. Digam-me abaixo nos comentários também que caso é que vocês gostariam que eu trouxesse para 2022. E pronto, malta, basicamente é isto. Espero que vocês tenham uma ótima passagem de ano e que corra tudo bem, que entrem com o pé direito neste 2022, não é? Que aí vem. E pronto, malta, basicamente é isso. Um grande beijinho para vocês e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!